Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula sobre investimentos. Na aula de agora nós vamos falar sobre a classificação dos fundos de investimentos. Tu vai aprender os tipos de fundos que tem, como eles funcionam, como investem os seus recursos e também tu vai poder se aproximar mais deles para saber na hora de escolher o fundo de investimento qual o melhor que se adapta com o seu perfil de investidor. Tá certo? Para nós começarmos, nós podemos classificar os fundos de investimento em dois tipos, em fundos abertos e os fundos fechados. Vou explicar bem como é que funcionam esses dois tipos de fundos para você entender e não se confundir na hora de ir aplicar. Os fundos abertos, eles são os fundos onde você pode aplicar e resgatar os recursos a hora que você quiser. Nesses fundos, o próprio gestor do fundo, ele faz a venda das suas cotas e te dá o dinheiro a hora que você pede o resgate, e ele também pega o seu dinheiro, adquire novos ativos e te dá as cotas a hora que você quer fazer a aplicação. Então você pode circular entrando e saindo do fundo a hora que você quiser, e o fundo aumenta e diminui o número de cotas de acordo com os recursos que entram ou saem. Esses são os fundos abertos, certo? Os fundos fechados, eles são um pouco diferentes. Normalmente, os fundos eles não adquirem as suas cotas novamente. Se você quiser vender as suas cotas, o fundo ele não compra. Então, você deve me perguntar, então aonde que eu vendo as cotas desse fundo? Né? Se o fundo não adquire, para onde eu vendo? Bem, os fundos fechados, eles são negociados normalmente em bolsa de valores. Nesse caso, quando você possui uma cota de um fundo, você vai ter que vender na bolsa de valores para um terceiro que esteja interessado. Os fundos fechados, eles são denominados como fundos de investimento imobiliário, por exemplo, onde o custodiante, o gestor e o administrador do fundo, eles não vão adquirir as tuas cotas novamente caso você queira vender, e eles nem permitem que novas pessoas entrem no fundo. Porque é um condomínio fechado, onde já fechou, eles já estão fazendo o projeto imobiliário, então não tem mais como entrar novos recursos e nem como sair recursos, até que se finalize aquele projeto. Muitos desses investimentos imobiliários também não têm prazo de validade, eles podem durar por muito tempo. Então o investidor que quiser sair do investimento, ele deve necessariamente vender as suas cotas em bolsa de valores. Normalmente, os fundos imobiliários emitidos, eles têm uma liquidez razoavelmente boa, você consegue vender e comprar todos os dias porque tem pessoas interessadas negociando. Tá? Já os fundos abertos, né, como eles não são negociados em bolsa, eles são negociados com o próprio fundo. Né? Você vai até o próprio fundo, que o próprio fundo adquire as suas cotas caso você queira vender, e ele vende cotas caso você queira comprar, porque ele consegue receber mais dinheiro de acordo com a estratégia. Nos fundos abertos, pode chegar um momento em que o gestor fala assim, ó, eu não posso mais receber dinheiro nesse fundo, senão vai começar a estratégia não dar certo. Então, o que eles fazem? Eles fecham o fundo para captação. O fundo continua sendo um fundo aberto, porém fechado para captação. E os fundos fechados estão sempre fechados para captação e fechados para resgate. A venda deve ser feita sempre no mercado de bolsa de valores, onde se deve buscar um terceiro interessado. Aí os terceiros ficam negociando entre eles. Né? A pessoa que comprou de você quer vender de novo, tem que encontrar uma outra pessoa para adquirir e assim por diante. Mais ou menos como funciona a negociação em ações. Em ambos esses fundos de investimento, tanto aberto quanto fechado, em ambos deles a rentabilidade vem do aumento do valor da cota. Atenção para que os fundos imobiliários, além do aumento do valor da cota, eles também têm rendimento através de aluguel. Alguns fundos têm rendimento através de aluguel. Alguns outros fundos, dependendo aonde que eles investem os recursos, né? Muitos fundos de investimento imobiliário não investem os recursos em um imóvel e alugam eles. Muitos deles, eles compram imóveis ruins, reformam os imóveis e depois revendem com lucro. Então, nesse caso, não tem aluguel, mas pode ter uma valorização da cota muito maior de acordo com como for essa venda. Presta atenção,
Muitos desses fundos também podem ter prejuízo. Imagina que um fundo imobiliário, ele compra um imóvel ruim e pensa em vender por um valor muito maior, mas fica muito tempo sem conseguir vender o imóvel. O que acontece? Pode acontecer do mercado imobiliário desvalorizar e as cotas desvalorizarem também. Então, claro, existe sempre o risco do investimento e você deve estudar fundo a fundo para saber em que aquele fundo investe. Os fundos de investimento, eles são denominados por categoria. Por exemplo, nos fundos abertos, nós temos os fundos DI, os fundos de renda fixa, os fundos multimercado, os fundos de crédito privado, os fundos de investimento em ações. Cada um desses fundos, eles têm uma denominação para investir naquele ativo em que eles são denominados a investir. Por exemplo, o fundo de renda fixa, ele só pode investir em ativos de renda fixa. O fundo não pode investir em ações, por exemplo. Por quê? Porque é um fundo de renda fixa. O fundo multimercado, ele é um fundo, ele pode investir, como o próprio nome já diz, em multimercados, em vários mercados diferentes. Esse fundo multimercado, ele pode investir em ações, pode investir em renda fixa, pode investir em dólar, pode investir na variação do juro. Bom, ele pode investir em vários mercados diferentes. O fundo DI, ele só pode investir em ativos de alta segurança que são atrelados ao DI, que são os títulos públicos, né, as LFTs do Tesouro Nacional, títulos de crédito privado com alta liquidez e com alta segurança, entre outros títulos de alta segurança. Os fundos de ações, eles investem em ações. E podem ser ações de dividendos, fundos de ações small caps, que são as empresas pequenas, como nós já vimos, fundos de ações blue chips. Bom, existem vários fundos de ações e várias estratégias que são cometidas por cada fundo. Então, cada fundo pode seguir uma estratégia diferente. Tá? Toda vez que você for escolher um fundo para investir, você deve ler o prospecto do fundo, porque lá diz aonde que o fundo investe, até quanto por cento dos recursos ele pode investir em cada segmento do mercado, em cada ativo do mercado, para você daqui a pouco não estar investindo e depois tomar uma surpresa pela frente.